Bom dia a todos. Bom dia, Wagner Williams. Bem-vindos a mais uma live da Hora do Povo. E hoje, o nosso tema, a história de hoje, são os respiradores do Maranhão. A façanha do governador Flávio Dino, que driblou a sabotagem do governo Bolsonaro, a aquisição pelo Estado dos respiradores e demais insumos para fazer frente à pandemia do coronavírus. Essa história fascinante virou um livro. Operação Secreta Etiópia-Maranhão, a Guerra dos Respiradores no ano da pandemia. Estamos hoje recebendo o autor deste livro, Wagner Williams. Wagner, é uma satisfação recebê-lo aqui na redação virtual da Hora do Povo para apresentar aí uma história sobre esse livro. Bem-vindo, Wagner. Muito obrigado, Gamil. É uma honra estar falando com vocês. E, para minha tristeza, essa história que eu pensei que ia estar encerrada, ela continua não só a tragédia da pandemia, mas a tragédia do desgoverno, da péssima gestão desse desastre da presidência. Agora a gente está vendo que, conforme o livro cantou a bola, o Pazuello vai subir para cima agora. Então, só procurando um lugarzinho para acomodá-lo, para protegê-lo da própria incompetência, né? E no livro está cantada essa bola. Em novembro já se falava da troca dele. Muito bem, eu vou fazer aqui uma apresentação do Wagner. O Wagner é escritor, jornalista, produtor de TV, ganhou o prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos com a reportagem O Primeiro Voo do Condor, em 2012. Recebeu também a menção ao Orkut do Prêmio de Jornalismo e Direitos Humanos. É autor do livro O Soldado Absoluto, uma biografia do Marechal Henrique Teixeira Lott. E também, mais recentemente, em 2019, lançou o livro Uma Mulher Vestida de Silêncio, a biografia de Maria Tereza Goulart, a nossa eterna primeira-dama do governo João Goulart. William, eu queria que você desse uma ideia inicial de qual foi a sua experiência em pensar esse livro, né? Essa história fantástica que foi a compra dos respiradores pelo governo do Maranhão, no momento em que o governo Bolsonaro tentava, de todas as formas, impedir que os estados tomassem a frente na batalha contra a pandemia. Sim, bom, aí está no livro, está até na apresentação do livro, a nota, precisa fazer justiça, foi um furo da Folha de São Paulo, e no dia 16 de abril eles publicaram que o governo do Maranhão havia driblado a Receita Federal, a Alemanha e os Estados Unidos para trazer os respiradores. Então, já é uma história em si, já era uma manchete que chamava atenção pelo inusitado, né? Um governo estadual tem que driblar o próprio governo federal para colocar respiradores nas UTIs, numa época que, naquele momento, é importante ressaltar, naquele momento, a Johns Hopkins e o Instituto Britânico estavam apontando o Maranhão como o próximo foco, o próximo pico. Tudo indicava que o Maranhão ia se... Isso é muito importante. E tudo indicava que o Maranhão ia se tornar a Manaus da primeira onda. Manaus da primeira onda. E aí eu li essa primeira manchete. Uma semana depois, eu leio que o STF deu ganho de causa ao Maranhão nos respiradores. Aí eu não entendi nada. Sendo muito honesto, eu não entendi mais nada, porque como assim o STF, mas já são respiradores da China? Aí que eu li realmente que era outra ação
do Maranhão, que já havia sido sabotado pelo Ministério da Saúde também. Então, aí eu falei assim, não, aí é demais. Aí é muito inacreditável essa história. Aí comecei a acompanhar, e sim, dia após dia, acompanhando todas as notícias que saíam, eu descobri o que era, que o Maranhão primeiro fez uma compra em janeiro, é bom que se diga também, em janeiro do ano passado. A gente está falando de 300 mil mortes. Não dá para usar um C, é muito perigoso, uma coisa tão delicada quanto isso, mas não há dúvidas que haveria menos mortes se o governo federal agisse como um governo sério, como o governo do Maranhão. E aí não vai nenhuma ligação mais com o partido do governador. Outros governadores também agiram de maneira séria, também, ou poucos. Mas outros governadores do Nordeste, por exemplo, tentaram combater isso. Mas só voltando a isso, a sua pergunta, foram dois fatos que eu comecei a ligar e a estudar, e vi que não tinham ligação entre si. A ação do STF era uma coisa que o Maranhão fez para trazer os respiradores, e a compra na China era outra. E as duas sofreram uma pressão do governo federal inacreditável para que não fosse realizada, né? E aí a da China se estende. Quando eu acompanhando, que a ABIN e que a Receita Federal começaram a perseguir os executores dessa operação, eu falei, não, preciso contar essa história. Aí comecei a entrar em contato com a assessoria do governo estadual. Não era possível ir ao Maranhão em março, abril, e até as secretarias e o governador disse que não me atenderiam por causa das medidas de restrição. Quando deu uma diminuída, em agosto eu fui também ao Maranhão para entrevistar pessoalmente os principais atores dessa operação. E é isso, eu acho que é importante. Outro dia eu recebi uma pessoa que fez um elogio do livro pela internet, e eu falei assim que o importante é que outros jornalistas, outros escritores contem outras histórias do que se passou, porque daqui a 10 anos ninguém vai acreditar que foi assim. Não é possível, vamos falar, não é possível que aconteceu isso. Foi assim mesmo. Eu também queria fazer um elogio ao livro que eu recebi da Núbia ontem, o livro, e comecei a ler, e realmente é daqueles tipos de livros que você começa e não quer parar mais. É uma história muito interessante, você vai envolvendo o leitor, e a gente começa... Eu só parei de ler porque a minha netinha chegou e me obrigou a parar, mas realmente uma história muito vibrante, né? Esse episódio todo. Mas a primeira compra de janeiro dos respiradores, ela era interna. Quer dizer, estava se fazendo uma encomenda de respiradores da indústria brasileira. O governo bloqueou de que maneira? Então, olha só, essa compra foi feita, começou o processo, a gente sabe que um processo de governo para compra leva 3, 4 meses até ser feito, ser aprovado, tem que passar por várias etapas. Começou-se em janeiro, o secretário Carlos Lula alertou o governador Flávio Dino, falou assim, olha, é melhor a gente comprar porque vai faltar. Quer dizer, uma visão que já vinha um problema em janeiro, enquanto, por exemplo, o presidente Bolsonaro preparava as malas para visitar o Trump. Parece que faz um século, né, que isso aconteceu, foi o ano passado. E aí iniciou-se o processo, fez uma compra de 86 respiradores
na Avair, que é uma das maiores empresas do mundo, um dos maiores fabricantes de respirador do mundo, a Avair, que é aqui em Cotia, aqui perto de São Paulo. E o processo está seguindo normalmente. No dia 19 de março, o Ministério da Saúde envia um ofício para todos os fabricantes nacionais, dizendo que estavam confiscados os respiradores. As empresas não têm culpa nenhuma. Era um ofício de um órgão oficial, então ficou-se suspenso o processo. No dia 21 de março, o Ministério da Saúde fez esse ofício, confiscando os respiradores que estavam sendo produzidos, estavam em estoques e que viriam a ser produzidos. Quer dizer, confisco geral de equipamentos. E aí, o 21 de março, e o Maranhão já naquela situação desesperadora, isso aí impulsionou a operação Etiópia Maranhão também. E esse foi a primeira de um caminho de uma série de sabotagens que o governo do Maranhão sofreu. Inclusive sabotagens externas, né, vamos dizer assim, de outros países. Né? Agora, eu queria que você falasse um pouco da articulação empresarial que o governo do Maranhão fez para viabilizar uma compra mais ágil desses equipamentos que eles acabaram conseguindo trazer para o Maranhão. Sim, o que chama mais atenção é que por uma questão dessa demora, se fizesse um processo oficial pelo governo do Maranhão, assim que o secretário Simplício Araújo fechou a primeira compra, não deu um dia uma empresa, e é bom ressaltar isso, eram empresas, assinavam como empresas, entre aspas, da Alemanha, dos Estados Unidos, da França, porque necessário lembrar também que havia uma guerra na Europa, uma sabotagem entre si. Os países da União Europeia também estavam um tirando do outro mesmo, desviando... Verdadeira guerra de respiradores. Desviando equipamentos um do outro. Quando o Maranhão fecha o primeiro carregamento, não deu 24 horas e os Estados Unidos chega comprando, uma empresa dos Estados Unidos chega comprando todo o lote daquela empresa. E, inclusive, é engraçado que ele chegou comprando... O Maranhão tinha fechado 120 respiradores e essa empresa chegou comprando 680, e aí foi tipo... É irônico. Ele falou, para arredondar, então a gente já compra esses 120 que vocês estavam fechando aqui, e já pagando na hora, em dólar, o dobro, o triplo, o que fosse. Como se ficou depois, a Alemanha denunciou os Estados Unidos porque desviou máscara no aeroporto, que ia para o exército alemão, né? Então, tem todo esse contexto. Nisso, a cúpula do governo maranhense percebe que, pelo caminho oficial, não dava. Então, o secretário Simplício Araújo articula uma união dos empresários maranhenses. E o grupo, bom, se falar o nome, não é segredo, o Grupo Mateus, que é o maior conglomerado atacadista, varejista do Nordeste, que entrou e fez IPO na Bolsa de São Paulo ano passado, foi o segundo maior IPO. O proprietário do Grupo Mateus está entre os 10 mais ricos do Brasil. Ele assume a assinatura da negociação. Então, todo o processo, temos doações de várias empresas, a Vale pagou o voo, e o governo maranhense, isso é muito importante, o governo maranhense pagou
simplesmente o voo local de São Paulo para São Luís. O que, dividindo... e sem contar que vieram também 200 mil máscaras, né? Eu não estou nem falando... 200 mil máscaras, a N95, a cirúrgica, né? Então, é que eu não estou tentando, não me lembro exatamente, mas cada respirador saiu para o governo do Maranhão, para o povo do Maranhão, pelo preço de R$ 1.500, ou seja, o respirador mais barato do mundo em todos os tempos. Então, foi isso que o governo do Maranhão, que o povo do Maranhão pagou no total, em 176 respiradores. Agora, conta para a gente aqui o que tem a Etiópia a ver com a história toda. Por que a operação teve esse nome? Então, Os respiradores foram comprados na China. Sim. China. A fábrica era na China. E havia essa certeza também, o governo do Maranhão monitorando a situação, como eu falei, na Europa. Se o avião pousasse na Europa, como, lembrando o consórcio Nordeste, que parou, o avião está lá em Miami até hoje. Com os equipamentos. O avião e eram muitos respiradores, que não havia sido pago, aquela coisa, não havia sido pago, porque como comércio internacional há um prazo, mas com a pandemia, pagar adiantado virou a regra. Sim. E o consórcio Nordeste não havia pago ainda, os trâmites estavam seguindo, o avião pousou em Miami e ficou em Miami. Os respiradores ficaram por lá. O governo... Então, o governo maranhense sabia que pela Europa não ia ter chance, pelos Estados Unidos não ia ter chance, porque não é possível fazer um voo direto da China para o Brasil. Foi quando, por uma série de... Eu agora vou falar o seguinte, eu não vou contar, vai ficar de segredo aí para quem comprar o livro. Uma série de fatos planejados e outros absolutamente lances de sorte, é necessário falar também alguns lances mais lances de acasos, lances espirituais, de sorte, lances interessantes, colocaram a Etiópia como opção. E era a primeira vez que se estabelecia um voo. E a Etiópia, apesar de hoje estar numa crise por causa da rebelião do Tigray, lá de uma região ao norte, a Etiópia tem uma história milenar. A gente lembra da Etiópia por causa dessas últimas décadas aí. Mas é uma história milenar, é uma das nações mais antigas do mundo. E o povo é muito... A palavra, eu sempre me emociono quando falo isso aí, a palavra na Etiópia pesa muito. E isso eu chequei com vários e vários historiadores, com entrevistei historiadores, entrevistei jornalistas brasileiros que moravam na Etiópia ou que passaram por lá para me explicarem isso, porque é lamentável, mas para um brasileiro é mais difícil compreender. E a Etiópia garantiu que, não, se pousar aqui, se aterrissar aqui, vai decolar daqui com a mesma coisa, não haverá problema. Deu a garantia. E a Ethiopian Airlines também já tinha feito vários voos de repatriamento de brasileiros em vários lugares do mundo, gratuitamente. Bom, é preciso dizer, fazer justiça, o Itamaraty pagou alguns, mas a Ethiopian Airlines
que é uma empresa estatal, estava sendo vendida, que deixou de ser vendida porque apresentou lucro durante o processo de venda dela foi suspenso. A Ethiopian Airlines falou assim, não, a gente traz. E aí se faz uma operação que se passa, sai da China, vai para a Etiópia, vai para outro país africano, que eu vou deixar esse segredo também, para o leitor, e daí o voo segue para São Paulo. E toda essa história é incrível, essa articulação. A fabricação do respirador lá na empresa chinesa já é outra maratona também. Então, mas toda essa história ainda está na metade, porque o voo a chegar em São Paulo, até chegar de São Paulo a São Luís, é outra sequência de fatos também que precisam ser tomadas várias atitudes e vários cuidados também. Mas a Etiópia é isso. Até me empolguei muito com a história da Etiópia, porque é uma história fascinante, né? Dediquei bastante espaço à Etiópia, e há um ditado muito forte, quase cruel na Etiópia, que é o seguinte: é preferível perder um filho do que não cumprir, não honrar a palavra. Então, quando eles disseram, não, pode deixar que a gente traz. Então, nessa operação inteira, há lógica, um cuidado, há uma atenção, há um conhecimento, há um respeito à ciência que se aplica, e há uma série de fatores também que inexplicáveis também fizeram tudo isso. E isso, tomado ao lockdown que foi feito, o primeiro lockdown no Brasil que foi feito na ilha de São Luís, a tragédia não ocorreu no Maranhão. Então, pode-se falar o que quiser, pode-se criticar, está muito violento, a ecologia, qualquer aspecto você pode criticar. Agora, a gestão do governo maranhense em relação à pandemia, a gente pode mostrar com números. Veja, nada que se comemore, mas que se registre o seguinte: no Monitora Covid da Fundação Oswaldo Cruz, um órgão ligado ao governo federal, o estado que tem disparado menos mortes por milhão de habitantes é o estado do Maranhão. Mas é a melhor gestão, mas muito à frente da segunda. Então, lá, os números não sou eu, quem quiser ir lá, vai. Monitora a Covid da Fundação Oswaldo Cruz. O site Poder 360 também, que é um ótimo site de notícia, também faz o balanço, também pode ser checado nessas duas fontes. Está lá aberto para a internet para quem quiser ver. Né? E nisso tudo representa, não vamos falar em 10 mil, 5 mil, mas que se fale em 1.500 vidas salvas, já valeria a pena. É impressionante. Wagner, eu queria que você fizesse nesses 5 minutos finais que nós temos aqui na nossa entrevista. Infelizmente, ficou um tempo curto, mas eu acho que nós vamos voltar a ter novas oportunidades, que eu queria falar sobre esse livro, essa obra maravilhosa que você fez, como outras suas também, que eu tenho grande admiração, particularmente pelo Soldado Absoluto, lá do Marechal Lodge, que eu acho que é uma das grandes obras biográficas do nosso país. Eu queria que você fizesse esse fecho de qual foi a sua impressão sobre a figura
do governador Flávio Dino, né? Porque nós temos a impressão geral é de que ele é um grande articulador político, uma liderança nova do país e tal, e você conviveu de perto num momento de grande dificuldade. Qual foi a sua impressão sobre essa vivência ali com o Flávio Dino? Queria que você fizesse essa... Algumas coisas você já diz no livro, já, inclusive começa com uma história pessoal dele que eu não conhecia, mas... Essa história também pesou. É aquele momento que, como eu falei, não é só... Existem algumas coisas inexplicáveis, acho. Que há uma tragédia pessoal que mexe com o governador e vai deixá-lo mais, ao mesmo tempo, mais sentido e mais alerta quanto a isso. E há outra tragédia, que é a presidência da República também, que ele vai ser escolhido. Aliás, acho que eu, se fosse comigo, eu consideraria uma honra ser escolhido o pior cara da Paraíba. Naquela reunião, né, foi gravado, o que lhe trouxe uma enorme vantagem, que é ficar atento e não acreditar em nada do que o governo federal fazia. Então, quando começa as primeiras notícias de Wuhan, quando começam a serem divulgadas, ele já cria um comitê de crise e ele já sabe que está sozinho. Opa, já sabemos que não poderemos, que não, ele já sabia em janeiro, fevereiro, que não poderia contar com o governo federal, né? E isso, ao mesmo tempo, também o secretário Carlos Lula, que hoje está à frente do CONAS, também tem uma, entre aspas, uma boa tempestade perfeita no Maranhão, né? Há vários fatores muito bons que se juntaram. Bom, a gestão do Maranhão está no livro, não sou eu que falo. A embaixada norte-americana escolheu o Maranhão para doar um hospital de campanha. A embaixada norte-americana. O Maranhão recebe alguns prêmios de gestão, pela gestão, vários reconhecimentos, sempre apontado depois que supera essa crise inicial. Não há segunda onda, óbvio. Agora em março, não há como um país inteiro. A bandeira nunca será vermelha, mas o mapa é vermelho inteiro, né? O mapa de leitos de UTI e de falta de oxigênio. Toda essa gestão é muito pautada na ciência, muito pautada na ciência. E até no limite, você vê que ele não decretou ainda o lockdown, que outros estados agora foi permitida ainda uma certa liberdade do comércio, fundamental, com um ano de um ministro perdido, um ministro que se falava em recuperação em V, quando o mundo inteiro já sabia. Eu falei, poxa, é importante dizer isso, antes de ao mesmo tempo em que acontece toda a tragédia de saúde, com o governo federal negando, o Ministério da Economia também nega, quando o mundo inteiro já sabia que 2020 estaria perdido. E aí o Ministério da Economia insistindo em PIB de 1%, 2%. Foi menos 4%. Tentando fazer ajuste fiscal no meio da crise. Não. A pergunta é em que planeta Paulo Guedes e Jair Bolsonaro vivem? Não é que país, é em que planeta?
possível isso. Mas, e a gente viu, e essa pergunta é muito boa, você me corta quando porque eu estou falando sem parar, porque pergunta Infelizmente. O que acontece é que durante o livro evoluiu justamente por isso, porque os desmandos do governo federal, o livro ia contar sua história, o livro vai até o dia. Eu entrego os originais justamente no dia que o Maranhão se torna a menor média de mortes por milhão. Vai acompanhando é o Guaraná Jesus, um monte de coisas, de atitudes ridículas do presidente, o contraponto e para dizer que não é um livro assim para defender o governo Maranhão, também é o contraponto à luta do Instituto Butantan, daqui de São Paulo, que se torna meio protagonista do livro na parte final, e também a atitude do governador Flávio Dino contra toda a desorganização do governo federal. E é isso, é uma coisa, pesado, é triste, mas eu acho que é importante registrar e que outros registros sejam feitos também de todo esse momento que, se não for documentado, ninguém mais vai acreditar. Não é possível isso. Não é possível. Muito bem, Wagner. Eu agradeço muito a sua participação aqui na nossa entrevista. Eu termino aqui o nosso bate-papo, recomendando aí para os nossos telespectadores o livro, né? Adquirir o livro Operação Secreta Etiópia-Maranhão, do Wagner William. Eu recomendo porque realmente é uma obra sensacional, né? É um correspondente de guerra. A característica do Wagner era mais biografia, uma coisa mais histórica, mas nessa ele mergulhou como um correspondente de guerra, né? Trabalhando a quente, né? Tratando as questões no fogo da batalha, né? Então, queria agradecer a sua presença aqui, as suas palavras, né? E recomendar a todos que adquiram o livro Operação Secreta Etiópia-Maranhão. Wagner, um abraço. Muito obrigado. Muito Tá? obrigado. Muito obrigado. Até mais.